Boa noite, boa tarde, bom dia, HB Lovers! Estamos começando mais um vídeo incrível especialmente para vocês. Com certeza, se você perguntar para um paulista ou para um paulistano o que aquele obelisco lá do Parque do Ibirapuera significa, ele não vai saber. Bem como se você perguntar por Deus por que ele fica no dia 9 de julho em casa, ele também não vai saber. E para te ajudar com isso, meu Deus, é o Vitor ou o Jonathan que ficaram bonitos de repente? O menino Cauã, historiador, especialista em história social do trabalho, para ajudar a gente a falar um pouquinho sobre o 9 de julho. Ao mesmo tempo que o 9 de julho é considerado, uma data paulista, é uma data exclusiva paulista, na verdade, muitos não sabem, a maioria das pessoas não sabem o que ela significa. Você sabia, por exemplo, que existem várias interpretações sobre essa data? Muito que bem, menino Caco, mas pra gente entender o que o 9 de julho significa e pensar um pouquinho desses significados que você falou, a gente precisa dar um pouquinho de contexto e 3 coisas precisam ser pontuadas pra gente começar a entender melhor o que foi essa treta que rolou em 32. A primeira coisa é a República Café com Leite, que eu adoro. Com a ascensão das elites agrárias, depois da República da Espada, que terminou com Floriano Peixoto, a gente teve o primeiro presidente eleito, embora com eleição indireta, que foi o Campos Salles. Campos Salles deixou uma instabilidade política e social muito grande, foi marcado por grandes revoltas. Período conturbado, né, Caco? Um período bastante conturbado. Então, essas elites agrárias, de São Paulo e de Minas, fizeram um pacto político de revezamento de poder, aproveitando que as eleições, como eu tinha dito, eram indiretas. Só que isso deixou um conflito entre outras elites que eram do Sul e do Nordeste. Mesmo no plano entre as elites, estava tendo um embate, Então a gente vai mostrar o embate no plano social também, em quem não fazia parte dessa elite, mas as elites mesmo estavam conflituosas e estavam entrando num sistema que é propiciar o que vai acontecer na década de 30. O segundo ponto muito importante para a gente entender é o boom populacional que estava acontecendo em São Paulo. A gente tem que lembrar, da abolição da escravidão, em primeiro lugar, que deixou muitas pessoas, que trabalhavam nesse sistema, compulsório, nas ruas, e nas cidades. Somado a políticas públicas de vinda de imigrantes, ou a questão do branco europeu que queria embranquecer a população, isso fez com que a cidade de São Paulo dobrasse de tamanho entre 1900 e 1920, chegando de 2 milhões a 5 milhões nesse período de pessoas. E a gente não pode esquecer também da industrialização que São Paulo e Rio de Janeiro e outras cidades que eram polos industriais estavam passando nesse momento. Sim. Isso fez com que também atraíssem muitas pessoas para lugares muito pequenos, que era a metrópole, principalmente dos campos para as cidades. Com esse boom populacional e a vinda desses imigrantes europeus, começam a circular ideias de um espectro mais de esquerda, como esse momento na primeira metade do século XX é de efervescência social, porque são ideias circulando no âmbito do trabalhador que vão ajudar a criar um clima de instabilidade política, porque, enfim, a gente vai começar a lutar pelos nossos direitos enquanto trabalhador. Ou seja, existia nesse período uma luta já no Brasil de reivindicações, por exemplo, dos ex-escravizados que estavam lutando pela liberdade, somado a essas ideias revolucionárias que encaixaram como uma luva para as necessidades do Brasil. E aí a gente vai ter vários eventos muito importantes, como a greve de 1917 em São Paulo. Bom, e o terceiro ponto, então, para agregar toda essa efervescência social, esse clima de instabilidade política e social, é a revolta tenentista, que ocorre também na década de 20, Caco? Foi a primeira vez que essas reivindicações, que eram urbanas, eram de trabalhadores subalternos, foram para trabalhadores da classe média, funcionários públicos. Eram tenentes de São Paulo que se revoltaram contra o governo federal por melhores condições de vida. Dentro dessas manifestações tinham muitas ideias, desde esquerda, que era do Júlio Prestes, Coluna Prestes, mas também de extrema direita, ideias separatistas. Então teve um bojo de manifestações, Chegamos em 32, galera. Existia um clima de tensão entre as elites agrárias de São Paulo e Minas Gerais com outras elites do Nordeste,
principalmente Pernambuco e do Sul, do estado do Rio Grande do Sul. Existia essas manifestações, esse caráter revolucionário nas ruas, e existia também, com isso, um medo da Revolução Russa que estava acontecendo, mas a classe média se envolvendo com essa política e essas manifestações, que fez toda a diferença. Com todo esse clima, se instaurou o golpe de 1930 de Getúlio Vargas. Olha ela! O GV, então, impede a posse do Júlio Prestes, ele derruba a Constituição de 1891 e assume o poder. E esse poder, é importante caracterizar ele, porque ele vai quebrar essa lógica de divisão de poder, de alternância de poder. Então ele centraliza o Estado e torna ele mais forte na figura, claramente, dele, né? Como a gente já trabalhou, figura de um populista, etc, etc. Como ele fechou o Congresso e derrubou a Constituição de 1891, explodiram várias revoltas, principalmente em São Paulo e Minas Gerais, mas também no próprio Rio Grande do Sul. A gente tem que lembrar que o homem veio lá de baixo. Bom, então como o Caco disse, esses conflitos ocorreram não só aqui em São Paulo. Porém, aqui em São Paulo, como eu já disse lá no começo, dei spoiler, contaram com os tenentes que já tinham passado por aquela experiência na década de 20. E isso é um fator importante para a memória que vai ser construída depois do evento. Além dos tenentes, então, e da população geral, essa revolta contou com as elites paulistas e a maçonaria. E toda essa galera indo combater na rua transformou a cidade num palco de uma guerra, praticamente, né, Caco? Inclusive, as elites paulistanas e os revoltosos usaram trens blindados para combater o governo federal, que respondeu com bombas, né, lançadas por aviões, fazendo, né, São Paulo um palco, na verdade, de guerra, uma cena de um filme pós-apocalíptico. É impensável. Cara, isso é muito impensável quando a gente anda pela cidade. Esse conflito todo que a gente tá falando durou mais de 80 dias. Ele ocorreu entre julho e outubro. Foram mais de 300 mil homens mobilizados pelo governo e 200 mil homens que compuseram a resistência, os revoltosos, enfim, como a gente quiser chamar. Teve um saldo de mais de 1.000 mortes por parte dessa galera que tava lutando contra o governo. Ou seja, foi algo muito pesado. Ciente dessas baixas, dessa derrota militar, o general supremo do Exército da Revolução Constitucionalista de 1932, Bertoldo Klinger, mais o comandante supremo da Força Pública de São Paulo, que era o Herculano Carvalho e Silva, negociaram com o governo federal para acabar essa revolta. Com isso, então, a gente tem um fim dos conflitos, só que aí a gente começa a parar uma outra disputa, que é a disputa da memória sobre o conflito. Se a gente for olhar na versão oficial que o Getúlio quis implementar na época, aquele conflito não ia ser necessário, porque ele já ia chamar as eleições gerais, então nada daquilo tinha sido necessário, tinha sido só um capricho daqueles paulistas bobinhos. Na memória dos revoltosos, dos tenentes, né, das elites agrárias, o que eles falavam? Que não ia acontecer as eleições gerais e a redemocratização em 1933 se não fosse a pressão dessa revolta. E por isso eles instituíram esse feriado, né, muito mais tarde, como uma das datas principais na sua narrativa política de São Paulo. Exato, ou seja, o que eles estão querendo dizer é: nós paulistas conseguimos que a democracia vencesse na década de 30, porque se não fosse a gente indo pra rua, Getúlio ia estar lá até agora no poder. Outras visões chegaram a criticar as elites de São Paulo e Minas Gerais, dizendo que não era uma revolta das elites, era do povo, mas essas narrativas, né, oficiais também, sempre falavam dos tenentes, né, e, isso é muito importante, ao separatismo de São Paulo, como se fosse São Paulo, a democracia, o símbolo da democracia, o Brasil do atraso. Mas a pergunta que cabe aqui, e é importante a gente refletir, é a seguinte: é essa memória e é o significado que a gente tem que trazer de fato? Será que no final das contas, né, será que todo mundo que estava envolvido nesse conflito tinha para si essa questão separatista, tenentista e etc? Ou será que isso é só uma das interpretações, que é a provocação que o Caco fez lá no começo? Na verdade, se a gente entender os antecedentes, nós podemos entender o que estava acontecendo. Como a gente citou, eram milhares de pessoas envolvidas.
Então, é fácil pressupor que nem todas elas eram das elites, da maçonaria e os tenentes. E lá pra trás no vídeo, né? E a gente pegar a greve de 1917, a formação do Partido Comunista em 1922, o medo da Revolução Russa, essas manifestações, a formação do Partido Comunista em 1922, todas as manifestações, as greves que estavam acontecendo, a Coluna Prestes, todo essa balbúrdia né, na cidade, a gente vai entender que, na verdade, essas manifestações também tinham o interesse da população. Exato. Na verdade, existiam inúmeros personagens, indivíduos, né, com sonhos, projetos para fazer, na verdade, São Paulo e o Brasil um mundo muito mais justo. E achavam que aquela manifestação contra o Vargas, seria um prelúdio, né, ou uma iniciação desse novo mundo. E, na verdade, tinha muitas pessoas ali envolvidas que transformou a cidade de São Paulo num mundo de ponta cabeça. Em 1932. Ai, que lindo isso. Quase romântico, né? Inclusive, nos discursos oficiais, nas fontes, eles falam muito de reprimir essas ideias comunistas que estavam se infiltrando na revolta. Os tenentes diziam isso muito bem. Então, se a própria fonte está falando que eles estavam fazendo isso, reprimindo essas pessoas e colocando elas dentro, né, dessa narrativa, dessa forma de revolta e revolução que eles queriam, isso com certeza nos dá indícios que outras pessoas e outras ideias estavam ali presentes. Exatamente. Essas pessoas, na verdade, elas estavam pensando numa revolução muito mais transformadora, né, para todos. Exato. Uma vida melhor para todos. Então acho que é importante a gente destacar que temos diversos atores envolvidos e que seus pensamentos podiam ser diversos e não necessariamente estavam de acordo com as figuras que tomaram uma centralidade nesse momento. Então, a resposta final: 9 de julho significa alguma coisa pra gente no final das contas? Sim, representa, desde que nós resgatemos, né, essa memória das pessoas que morreram, dos trabalhadores, dos oprimidos, todos que estavam nesse mundo de ponta cabeça, que na verdade representa não só pessoas, mas sonhos, projetos que foram reprimidos, foram atropelados por pessoas e por interesses que não representam a nossa condição enquanto pessoas também oprimidas hoje em São Paulo. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado da reflexão. Eu agradeço muito por você ter colado aqui e ajudado. Obrigado, não Jo. só escrevendo o roteiro e ajudando a gente a trazer essa pauta, mas apresentando com a gente. Eu acho que você tem um lugar de fala super importante enquanto acadêmico e pessoa que está na sala de aula também. E eu acho que você tem uma militância super importante, então trazer você para pensar e resgatar essas histórias é muito bacana e muito, muito rico pro canal. Então, muito, muito obrigada. Eu espero então que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado. Levem aí essa reflexão um pouquinho de como a gente olha sempre a história por uma perspectiva não só oficial, mas das pessoas que constroem ela no dia a dia e que a gente consegue se entender mais como um agente político, um agente transformador. Então fiquem com a gente nos próximos vídeos, assinem o sininho lá, toquem no sininho, compartilhem, façam tudo que a gente sempre pede pra vocês. Muito obrigada, galerinha. Beijos. Eu tenho uma amiga que há 2 anos atrás ela é da PN e eu fiz essa piada de que São Paulo é o único lugar que a gente comemora uma revolução que a gente perdeu. E ela tá sem falar comigo há 2 anos já. Ô, Amanda, me perdoa, viu? Eu acho que eu vou aparecer no desfile desse ano lá, viu? Mas é zoado mesmo vocês comemorarem isso.